Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, às 17 horas e 53 minutos. E com bom humor. Hoje o Luiz Coronel e o deputado Pedro Westphalen estão impossíveis aqui. Né? São todas piadas que a gente pode contar no programa aqui. Só que nós temos tantos assuntos para tratar e vamos deixar as piadas de lado. Mas eu volto para dois aqui, até porque eu tenho que apresentar o retorno ao programa. Nós gostamos tanto dele que ele retorna. E tenho certeza que ele gostou de nós, né? Com certeza. O nosso general de exército, eterno ministro, né? Porque a gente não vai esquecer nunca que ele foi um grande ministro, o nosso Sérgio Westphalen Etigói. Prazer tê-lo aqui, general. Obrigado, da mesma forma. Prazer em retornar. Tudo bem, general? Tudo bem. Agora o presidente solto, acho que se fez justiça finalmente, né? Com pelo menos se cumpre a prisão que foi arbitrária, né? Pelo menos se cumpre a Constituição. Depois vai ter momento para se fazer justiça. Claro. Não é que não queira, que se investigue e julgue aqueles que possam ter cometido crimes, né? Mas não, ninguém tá também isento, precipitar os fatos, não. Ninguém está isento da justiça, ninguém está isento de responder à justiça, ninguém está isento de responder pelos seus atos, absolutamente. Agora, como disse o desembargador na sua decisão, quando se atropela a Constituição, se tira a legitimidade do ato. Essa é a questão. Como eu não sou jurista, tenho que acreditar que o desembargador, ao tomar uma medida que contraria a decisão do juiz, tem razão. Tem razão. Não me parece razoável prender preventivamente uma pessoa que se sabe onde está, que se sabe onde está fazendo, que é de conhecimento público. E com 78 anos de idade, parece uma coisa razoável. Né? Eu acho que o presidente Temer, se há elementos para levá-lo à justiça, tem que responder à justiça. Não Claro. Isso está fora de questão. Perfeito. Ainda mais com cenas cinematográficas, né? Fazer isso na rua eu nunca tinha visto. Né? A pessoa tem endereço fixo, né? Tem maneiras e maneiras de fazer, né? Mas é o holofote atrai e acaba gerando essa cena, né? Expõe mais do que qualquer coisa. Essas cenas, as pessoas podem, por alguma razão, simpatias ou antipatias, a gente tem que deixar de lado e tem que pensar o seguinte: se as coisas acontecem assim, nenhum de nós está seguro. Nós estamos todos disponíveis para o humor, para a interpretação ou para interesse de espetacularização de uma coisa tão séria como é isso. Eu acho que não é isso que se quer numa democracia. Perfeito. João Carlos Dalacqua, nosso presidente do Supetro, a gasolina subindo. O que está acontecendo, meu presidente? Boa tarde, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade, uma mesa tão qualificada como essa. Tu vê, quando baixou a gasolina, nós te chamamos não aqui. Chamar. Quando aumenta, quando a gente chama ele. Quando eles querem fazer uma confusão, eles me chamam. Mas não tem problema, Paulo. A gente está... Mas o que está vendo com a gasolina que está subindo? A gasolina está atrelada ao dólar e está atrelada ao barril. É a política da Petrobras. E a gasolina tem um componente muito forte, Paulo, que é questão tributária. Ou seja, ela vai continuar alta enquanto a gente não conseguir uma equação para isso. E nesse momento, o viés de barril está de alta. Então, a gente, na ponta, digamos assim, está sofrendo uma política da Petrobras que tinha sido criada uma CID no passado para amortizar e essa CID foi consumida e não se conseguiu mais. Então, a sociedade hoje está pagando um preço caro, a gente sabe disso, todos nós sabemos, mas é uma estrutura que a gente tem que conversar. Se vamos permanecer com ela ou não, qual é que é o nosso objetivo? É uma decisão que cabe aos governos. Enquanto não ocorrer uma reforma tributária, fica muito fácil aumentar o preço da energia, dos combustíveis, da telecomunicações. Então fica fácil do governo abocanhar essa fatia grande aí. É lamentável. Foi colega do nosso ministro Etigói, o Pedro Parente, foi presidente da Petrobras, meu amigo, gosto muito dele, mas ele deixou um legado muito ruim na Petrobras, que foi essa indexação. Quando ninguém tinha indexação, ele arrumou indexação, né?
Então, isso aí traz um prejuízo muito grande para a sociedade. Ninguém suporta o preço do combustível da maneira como está. Com certeza, concordamos plenamente. E acaba arrebentando em vocês, aí viram os culpados. Na sequência, a gente vai poder explanar o que compõe tudo isso e onde é que está a dificuldade. Deputado federal Pedro Westphalen. Prazer muito grande, de novo, mais uma vez aqui na Pampa, com amigos fraternos, né? O coronel estando aqui sempre é um motivo de alegria e de engrandecimento dos nossos conhecimentos e as coisas são ditas com alegria e sabedoria. Genaro, meu Pode, irmão, fez uma rima aí, então. Não, eu aprendo com ele. E eu respondo para ele às vezes também em verso e rima. Não, o coronel tem. Genaro, nosso querido amigo, prazer em te ver. Quem acaba pagando o pato é a ponta, que não tem nada a ver com nada. Perfeito. E aí chamam de cartelização, chamam disso, né? Mas não tem, é a ponta de um sistema que sofre toda esse desgoverno que vem de muito tempo. Com certeza. Fizeram Lá em Cachoeira, uma política demagógica no lá em passado. Cachoeira, meu tempo de piá, eu tinha 2 amigos que o pai tinha posto de gasolina, os ricos da cidade. Hoje, ter um posto de gasolina é tomar risco e está fadado, claro. Tu pega aí os grandes grupos que tem N postos mas aí, é uma exposição que tem permanente, massificação, faturam, né? Mas quem tem um posto de gasolina hoje não tem como ter Não, tem como. uma lucratividade capaz de ser mínima. chamada de Não tem empresa. escala, né? não tem mínimo, escala. é Tem que ter mínimo. escala. Sem Tem escala que ter hoje. escala, E exatamente. estar com o Sérgio aqui é um prazer muito grande. O Sérgio é uma figura nacional. Eu fico muito feliz quando eu chego em Brasília, nos ministérios, em todas as instâncias, e me identifico como primo do Sérgio Westphalen com muito orgulho. E é comum, Sérgio, todos terem uma palavra de respeito, admiração e Aí é a reconhecimento. família toda, né? Pelo teu trabalho. Família dele. O pai dele era melhor que ele. Só era colorado, né? O Sérgio saiu gremista. O Tilhão era colorado. O filho colorado. Ele saiu gremista porque nós nos criamos juntos, dentro de casa. O pai era gremista, nós íamos ao jogo do Grêmio e acabamos todos tendo a opção correta na ocasião. A melhor. A melhor, né? A melhor. Rodrigo Maia está mais calmo agora? Não? Tchê, eu acho que o único calmo lá é o vice-presidente. O vice-presidente Mourão que está tendo a tranquilidade. Fala baixo, que você vai começar a gerar uma ciumeira. Não, mas não é ciumeira. Já gerou, lá estava mais calmo as coisas. Agora, este protagonismo do general Mourão vai gerar uma ciumeira. É o equilibrado, é o estudioso do processo. Olha. As pessoas não estão sabendo se comportar nos seus cargos, nenhum deles fazer o quê? A gente está lá. O que eu estou fazendo? Estou procurando fazer parte de frentes parlamentares importantes. Falar aqui em reforma tributária, eu quero ser o vice-presidente da comissão ou o relator. Ótimo. Faço parte da CCJ, vou fazer parte da frente parlamentar da saúde. Amanhã tomo posse da Confederação Nacional de Saúde como vice-presidente, fazendo um trabalho paralelo onde pode dar resultado. Quando você não tem com quem conversar, como conversar de maneira organizada, tu tem que esperar. Eu até achei que o general Mourão, vice-presidente da República, e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, conversaram muito pouco na nossa festa, né? Eles estiveram quase lado a lado. Eu achei que conversaram um pouco, hein? Eu esperava mais ali, hein? Pois é. Também. Também. Não sei o que ele está vendo, né? Independência, assim, mas a independência agora está havendo falta de harmonia, sinceramente. Está vendo, não, está vendo. Se não tem como, não tem como. E o parlamento tem que ser respeitado como tal, como sempre foi. Tem que ser respeitado como tal, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, o presidente da Câmara, ele tem poder, ele é um comando de governo, de um poder que tem que ser respeitado, tem que ser conversado, gostando ou não gostando. Eu fui líder de um governo aqui, da Ieda Cruz, que tinha muitos problemas políticos e nunca rompi uma ponte com nenhum partido. Eu conversei com o pessoal, com o PT, com o PSDB, com todo mundo. É verdade. Eu tenho como não tem. E sobrevivi bem. Aliás, foi o ano que eu dobrei a votação. O nosso grupo do Pampa Debates, eu lendo tudo ali, o que senhores, qual é o viés do Luiz Coronel hoje? O coronel é um homem centrado. O quê? Diz com sabedoria. Não, ele é centrado. Ele sabe da história da esquerda. O esquerdista Você era tarcista até de brilhante. Não, mas era brilhante. Só faltou de se mudar para Ambaré agora. Não, mas ele entendeu que a esquerda perdeu uma grande oportunidade de talvez se modernizar aqui, porque o mundo inteiro não se modernizou. Aqui no Brasil teve tudo na mão. Teve um presidente que era popular, com todo um apoio de uma nação, até com a expectativa nossa de que fosse melhorar. Claro. Teve tudo.
Luiz entrou e Coronel. anarquizou. Eu acho que o Brasil tinha que abrir um brechó. E nesse brechó ia botar polainas do liberalismo clássico, ia botar lenços rubros do marxismo, ia botar capacetes do fascismo e um letreiro na porta. Proibida a entrada de novas ideias. Porque o grande problema do país é a sua dificuldade de ver que caiu o muro de Berlim, que os tempos são outros. E que se não se pensar de maneira nova, nós vamos ficar tipo caturrita de hospício, repetindo frases soltas, sem chegar a verdades, sem chegar a verdades construtivas. É isso que eu penso. E quando nós pensamos que chegamos a alguma calmaria para poder remar, se cria nova divisão. Agora vem uma divisão pró-Lava Jato, contra a Lava Jato. Quando não tem isso não pode haver. O que nós temos que saber é que uma justiça apressada vai cometer injustiça e afrontamentos às liberdades individuais. E uma justiça que anda devagar vai permitir que a corrupção ande no corredor da história, assobiando e rindo e zombando do país. Esse diálogo da política, tu te colocas aonde? Eu me coloco como uma pessoa que respeita... Como a Pampa, a Rádio Pampa do passado, no meio do rádio? Eu respeito o papel que tiveram as esquerdas historicamente, respeito as proposições que a esquerda teve de inclusão social, de benefício para os humildes. Também não vou respeitar o seu desempenho quando os resultados finais não levaram a isso. Ideias boas são as que dão certo. Azul, coronel. Tá Bom, o Genaro se define. Esse é o nosso desembargador de ultradireita aqui no programa, Genaro Baroni Borges. Pois é. Tudo bem, Genaro? Tudo bem, tudo bem. Pegar dois ganchos. Um do general, com a questão dessas prisões precipitadas, porque uma fração de segundos da liberdade de uma pessoa não se repõe nunca, general. E essas prisões arbitrárias, porque a regra geral é a prisão após uma condenação. O que nós temos visto agora, a todo momento, são prisões provisórias ou prisões preventivas sem um mínimo de cuidado, expondo pessoas e tolhendo a liberdade das pessoas sem o devido processo legal, né? E sem o próprio direito de defesa. O caso último agora do presidente Temer. Não porque ele tenha sido presidente da República. Em primeiro lugar, é um homem de 78 anos. Não se cogita de que ele tivesse ameaçado sair do país ou coisa do gênero. Quer dizer, por que essa prisão do presidente Temer? Processe o presidente, condene o presidente. E essa questão que o meu querido amigo Pedro Westphalen falou, que está numa comissão importantíssima da reforma tributária, a reforma das reformas, primeiro a reforma política. Sem dúvida nenhuma. Né? Essa é a reforma das reformas. É absolutamente impensável que se tenha 32, 35, 40 partidos políticos. Começa por aí. E a segunda reforma, que é talvez a solução para os problemas dos estados e municípios, não é a tributária, é o Pacto Federativo. Dentro da reforma tributária. Quer dizer, nós temos que repensar o Pacto Federativo. Não é possível que se concentre 80% das receitas na mão da União e venha aos estados e municípios migalhas e, ao mesmo tempo, venham cada vez mais atribuições. Enquanto nós não repensarmos o Pacto Federativo, nós vamos seguir tendo problemas sérios. E uma questão do Pacto Federativo passa por essa questão tributária que onera brutalmente o preço do combustível. Se for olhar, dá 30% só de ICM. São quase 50%. Sim, só de ICM. Sim, só PIS, COFINS e tudo mais. E CID? 40 e poucos por cento. Quase Dá praticamente 50% do preço da gasolina é tributo. E o combustível é fundamental para a vida das pessoas, para o trabalho das pessoas. Quer dizer, então isso ela implica em onerar toda a sociedade. Exatamente. Quer dizer, então, por exemplo, essa carga tributária excessiva nos estados faz parte do Pacto Federativo. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, com a Lei Candir, o Rio Grande do Sul, toda a exportação do Rio Grande do Sul para o exterior, exportação para o exterior, ela sai sem ICMS. Quanto é que perde o Estado nisso aí? Quantos bilhões? Havia um propósito lá na Lei Candir de a União repor, né? Compensar, corrigir, né? E até hoje não fez nada. E o Estado... Não, e nós aplaudimos a Lei Candir, que nunca foi regulamentada. Agora... Todos nós aplaudimos na época. Na verdade... Que seria uma beleza se Não, mas cumprida. se cumprido foi bom. Não se exporta tributo, isso é a grande verdade. Claro.
o tributo não se exporta. É verdade. Agora, tem que haver... Quer dizer, há uma isenção dos tributos estaduais para a União fazer caixa em dólar, para a União fazer... Mas tivemos pacotes de bondades agora nos Estados Unidos, né? Por exemplo, 700 mil toneladas de trigo ficam desoneradas para os Estados Unidos, né? Sem contrapartida. Sabor irresistível de qualidade que já não surpreende mais. Experimente as linguiças e salsichões dos Alimentos Castro, que está disponível em toda a rede Zafari. É qualidade desde 1960. Quase que eu falo 70, quando o Brasil foi campeão mundial, né? E tínhamos o presidente Médici de presidente, hein? Que ano? Cremers informa, a data final para o pagamento da anuidade 2019 é cabalística, viu, General? 31 de março. É mais uma homenagem. Bom, mais uma homenagem do Cremers aí, né? O boleto pode ser emitido no site do Cremers, na opção Serviços. Os valores e prazos da anuidade são definidos pelo Conselho Federal e aplicados a todas as regionais. Fique em dia com o Conselho. Não deixe para a última hora. Cremers, em ação pela saúde. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, Luiz Coronel. Tu que és um apreciador dos bons vinhos, se transformam em vinho e chegam à nossa taça. Através desse trabalho minucioso que faz a Vinhos do Mundo, importando de Mendonça, Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. A declaração do imposto de renda já chegou, está aí, o ano de 2019, exercício 2018. E com a Unicred ficou muito mais fácil de encarar o leão. Ao fazer a declaração, utilize o 136 e você poderá receber a restituição com a gente e ainda antecipada ou financiá-la. O pagamento do seu imposto está nas mãos da Unicred, 136. O Clemente sabe disso, né? É uma bela opção. Sócio fundador. Fique com a Unicred. Mais que levar água limpa e de qualidade para a casa das pessoas, a Corsan leva transformação para a vida de milhões de gaúchos. Por onde a água tratada pela Corsan passa, também passa mudanças para todos. Onde tem água tratada, tem Corsan. E onde tem Corsan, tem mais qualidade de vida. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, esse tema do presidente Temer preso, foi libertado também o ministro... Todos foram libertados. Então, esse tema ainda vai dar muito pano para manga aí, nós vamos ter muitas discussões em torno disso, especialmente dos juristas. Mas eu acho que a grande maioria do mundo jurídico se aliou à tese de que não deveria ter sido preso. Né? Claro que não. É isso que eu acho importante. Até homens de esquerda e homens de direita se uniram. Dá para ver isso no nosso grupo de debate. No grupo de debates. Então todos entenderam que aliás, eu não opino nada, porque são juristas brilhantes, ali fico só olhando. E rindo com o coronel, quando ele dá os pitacos dele lá. Provocando não, mas vamos deixar claro que isso não significa isentarmos não, absolutamente. Ninguém. Não significa isentar. Eu acho que quem roubou do erário, da forma como roubaram, e não estou julgando o presidente, estou dizendo os que já foram condenados, eu chamo de serial killers. O que esses caras mataram de gente por falta de hospitais, de leitos, de atendimento médico, nas estradas, na segurança pública. Não, condenado depois do devido processo legal e do amplo direito de defesa, vai para a cadeia. Posso falar? É isso que eu deixar claro. Daqui a pouco as pessoas estão dizendo, não, estão protegendo. Não é o caso. Eu fico perplexo perante uma questão. A sacralidade da lei. Fora da lei não há solução para uma vida social. Ponto. Concordância unânime. Agora, no Brasil, se não funcionou o sistema e permitiu-se a corrupção, não foi por falta de leis. Foi pelo descumprimento das leis. Então, aqui nós vamos ter que entrar no capítulo da cobrança da eficácia das leis e de quem as executa. Para que não se diga que a lei é um corredor que permite
a corrupção. Mas eu A acho que lei tem- não pode permitir a corrupção. Tem mais um ator nisso que tem que ser responsabilizado, ou tem que responder, pelo menos, à sociedade, que é quem é pago pelo Estado para fiscalizar a execução da lei, o cumprimento da É lei. isso que eu quis chegar. Ou seja, nós temos uma estrutura no Estado que passam pelos tribunais de conta, pelo Ministério Público, É isso que pelo eu vou COAF, pelo Ministério da Fazenda, Pelo Banco Central. Pois é, Banco Central. Essa estrutura toda, o cidadão comum, o CPF comum, como qualquer um de nós, é facilmente localizado e imediatamente cobrado. Exatamente. Ou seja, e essas Maravilha, fortunas general. que passam de um lado para o outro. Então, eu acho que a gente está falando de reformas que são fundamentais, eu concordo plenamente, a reforma política é a mãe de todas, e a partir daí. Mas eu acho que nós estamos precisando mais do que reforma. Ou seja, se nós nos lembrarmos que em 79 foram revogados todos os atos de exceção, nós completamos esse ano 40 anos de um campo absolutamente democrático, onde todas as manifestações, todas as posições ideológicas, partidárias, puderam se manifestar. Tivemos um governo Sarney, tivemos um governo de centro, né? No primeiro quarto dessa caminhada, logo no início, refundamos o país, criando uma Constituição, é sempre uma refundação do país. De lá para cá, tivemos governos social-democratas, governos de esquerda, mais ou menos radicais, estamos num governo de direita, e chegamos no fundo do poço no que diz respeito às instituições. Temos a presidência da República, tínhamos um presidente submetido a 2 processos, e agora, com tudo que aconteceu, tínhamos um STF que está aí, batendo boca pela... Ou seja, discussões, até mesmo de questões internas do STF, estão sendo levadas à imprensa por declarações de ministros do STF. E temos o Legislativo que foi renovado, muito mais do que se imaginava, mas também no resto do chão em termos de prestígio. O que o Brasil precisa, e o que eu acho que a gente precisa, nós temos que encontrar a nossa Moncloa, nós temos que encontrar um pacto nacional. Não é um pacto de governança, é muito mais do que isso. Não é um pacto para se ter governo. Qual é o Brasil que a gente quer? Nós queremos um Brasil que continue abertos os caminhos de assalto ao erário. Nós queremos um Brasil que tenha responsabilidade com as próximas gerações ou que tenha responsabilidade com as próximas eleições. O problema é que essas coisas precisam de liderança. O Pedro Westphalen é enorme, é uma grande liderança, e nós já conversamos sobre isso, que chega um congresso muito renovado, e é uma grande esperança para todos nós. Mas quem é? Onde é que estão os grandes homens que nós já tivemos? Falta um estadista. Para conduzir isso. O estadista. Onde é que eles estão? Nós tivemos para ficar no Rio Grande, Daniel Krieger, Brossard, para ir mais adiante podemos citar muitos outros, que eram referências. Onde é que estão? Eu acho que é muito sério o momento que a gente vive. É importante que não só os políticos, mas que as pessoas se deem conta de que o que nós tratamos aqui hoje, o desastre da política tributária, foi isso que nós tratamos aqui? Sim. O desastre da corrupção, o desastre da omissão dos órgãos de fiscalização de controle, o desastre da justiça. Isso é um desastre nacional. Ou a gente encontra e refunda o país efetivamente, ou nós vamos passar para os netos e filhos e netos dos nossos netos as mesmas dificuldades que nós vivemos. Ou seja, é isso. Ou o Brasil se atualiza, se moderniza, ou nós vamos ficar vivendo. Por isso, eu coloquei essa questão, que não é por falta de leis. Não é por falta de lei. Não é falta de lei. Ainda que não é por falta de lei. O Pedro outro dia me disse uma coisa muito interessante. A gente já tem lei bastante, a gente tem que trabalhar para que as coisas aconteçam. General, agora tem um leis, detalhe. O problema das nossas leis, elas não passam por depuração moral e ética. Nós temos leis imorais, nós temos leis que nada tem a ver com a ética. Essa depuração não existe. Se faz lei, isso o Jobim me disse uma vez, o Jobim aqui no programa. Ele disse: queres aprovar uma lei no Congresso Nacional, adjetiva ao máximo essa lei. Atende os interesses corporativos, engambela um e outro e transforma a lei numa coxa de retalhos. Exatamente. Que vai para a mão do advogado pegar o retalho que melhor lhe aprover e para o juiz entender o malfadado espírito do legislador. Isso é terrível. Leis dessa ordem são terríveis. É mais uma verdade pela qual a gente tem que refundar o país. Ou seja, nós criamos uma Constituição que
ela foi escrita olhando para o retrovisor trincado. Exatamente. Todo o passado foi visto de forma distorcida. Não projetou o país. A intensidade da presença marxista no século passado, no século XX, que nós vivemos muito mais do que nesse século, nós admitimos nas nossas sociedades que o meridiano de divisão, a linha divisória de esquerda e direita, percorresse as nossas casas, as nossas ruas, a universidade, o colégio, os amigos. Nos dividimos entre esquerda e direita. Essa divisão e a forma como essa história foi contada, a sofisticação da propaganda, propaganda no seu pior sentido, propaganda no sentido negativo, ela turvou de tal maneira o século XX que vai passar tempo para que a gente entenda o que aconteceu no século XX. Não vai acontecer agora. O comentário importante e a coisa importante é, nós estamos no século XXI e já vamos quase o primeiro quinto do século XXI vencido. General, aqueles países da União Soviética que estavam lá dentro de uma opressão, dentro de um atraso, bastou a queda do Muro de Berlim. Olha os depoimentos que eu tenho visto sobre Lituânia, Estônia. Uma vida extremamente moderna, rica, saudável, com proteção social, com educação. Por quê? Porque tiveram ideias novas, respiraram os novos tempos. E aproveitaram. E havia gente... O que faltou no Brasil é um muro. E havia gente... Não derrubaram o muro no Brasil. Faltou ver que caiu o Muro de Berlim. Havia gente que defendia isso lá em Cruz Alta, lá em Juí, lá em Cabrobó do Onça, lá em todos os lugares. Então, essa questão é do século XX, é que ela tem que ser bem entendida e a gente tem que olhar para frente. A ferramenta para construir é o farol do carro, não é um retrovisor trincado. A gente tem que olhar para frente e tentar encontrar o caminho para sair disso. Isso não é ideológico. Existe um livro, um artigo muito interessante do Martin Lipset, de 1959. Eu leio ele. O senhor deve ter lido Martin Lipset. Tem que ele se inspira no Raymond Aron e ele trata do fim das ideologias. Lá na década de 1950. Na década de 1950, já no final da década, ele trata do fim da ideologia. E ele diz que o que vai sobrar no mundo são as coisas que interessam a vida. Ecologia. 1959. Ecologia, condições de trabalho, saúde, e que as ideologias vão se desfazer. Seymour Martin Lipset. Seymour Martin Lipset, exatamente. Tem um livro muito interessante, O Homem Político, e nesse livro traz o artigo dele com o Raymond Aron. Então, essas coisas, nós ainda estamos agarrados numa discussão ideológica, que é anacrônica. É anacrônica, não se trata disso. Hoje a tese mais triunfal, que mais inquieta, mas que esclarece, é que a luta das classes menos favorecidas é pela significação, porque a tecnologia tenderá a torná-los insignificantes. Então o problema hoje com o robô, com a inteligência artificial, já não é mais chegares à beira de uma fábrica e gritar operários do mundo univos, isso não está dizendo nada, está sendo um extraterrestre. A frase já não tem mais ressonância, porque a frase nova é empregos para que eu possa trabalhar e crescer e desenvolver o meu trabalho, ter minha família. Essa é a reivindicação do homem em todos os continentes. Quando nós criamos 3 gerações aí de crianças que não viram o pai trabalhar, não viram o avô trabalhar e não vão trabalhar. Essa geração Bolsa Família que aí está. Eu não sou contra ajudar quem precisa, mas se ajuda é com trabalho. Aquela história do Paulo Sérgio, Kennedy, né? Eu tive lá em... Nós temos que ensinar as pessoas a pescar e não dar o peixe, né? Eu tive lá em Nova Orleans. Tem que mudar. Vamos gerar emprego, renda, porque para essas pessoas que vivem na absoluta miséria, são 30 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza, essas pessoas não interessa a democracia. O que representa a democracia? Para quem vive numa condição subalterna da mais absoluta miséria? Nada. Eu tive lá então, falar em democracia num país em que tem 30 milhões... que corresponde aí a uma parcela muito importante da população brasileira, isso aí é até ridículo, né? Convenhamos. Vamos arrumar a casa para depois falar em democracia. Estive lá em Nova Orleans há 2 anos atrás, 3 anos atrás, na 17ª Conferência do Golfo do México, onde se tratava de infraestrutura, na entrada do Mississippi ali, o Sérgio conhece, estava o Roberto Ardengue, era nosso cônsul lá em Houston, Texas, e esteve lá conosco em Nova Orleans. E ali nós fomos visitar alguns portos e me chamou a atenção que num dos portos lá,
da onde saem 5 composições de trem para todos os Estados Unidos e para o Canadá, quer dizer, uma logística fantástica. Eu via que todas as roupas deles, uma valorização do trabalho, job, job, job. Aí eu perguntei para um dos que nos conduziram, vem cá, por que vocês têm... Não, porque o trabalho é a coisa mais importante nas nossas vidas aqui. Nós amamos o nosso trabalho. Sagrado. O trabalho é mais Sagrado. importante que a saúde, que a família, vou te trabalho. dizer. Na minha cabeça, deputado. E da deles toda, quer dizer, E aí nós temos uma geração de desempregados, uma geração de... E o que me preocupa muito aqui, coronel, é que nós formamos uma geração despreparada, que foi certificada com seus diplomas, mas desqualificada pelo ensino. E agora essa massificação de ensino à distância, até enfermagem à distância, medicina à distância, mas de que jeito? Sem controle. Então se proliferou o número de faculdades de Direito, Exatamente. de Medicina, fizeram 250 numa canetada, vão se credenciar porque vão ter o diploma os profissionais, mas estão incapacitados para exercer a profissão e estão construindo um país poroso, com osteoporose. Com certeza. Uma geração e meia para contratar isso aí, ou mais. Essa geração está perdida. Não, ou mais. Essa geração nossa aqui. E tá isso foi perdida. proposital. E É muito grave. Muito grave. a desinformação, o analfabetismo, depois são 30 milhões de pessoas, como tu disseste bem. Dessas 30 milhões, quantos milhões não sabem quem é, não tem retrato de família? E aí começa. Não tem retrato de família. E daí sairão nossos líderes. E daí vai para a criminalidade. E É um prato cheio para a criminalidade. Porque aí o menino que está ali, que não tem retrato de família, quer dizer, não tem autoridade do pai, que é onde tudo começa, né, general? É lá que começa. A escola não educa, a escola ensina. Educação vem de berço, vem lá, da família. Eu era menino, eu apanhava em casa, e estou aqui inteiro. E provavelmente cheguei a desembargador porque apanhei em casa. Né? E não tenho mágoa nenhuma, pelo contrário. Agora, essa gurizada que não tem autoridade é o mesmo guri que dá na professora. Daqui a pouco a mãe vai lá e dá na professora, e é o guri que é o chamariz pro tráfico. Por quê? Porque na esquina está o garotinho lá com corrente de ouro, com pulseira de ouro, o melhor celular do mundo, que é tudo roubado, trunfo do tráfico. E assim, bom, o que eu vou fazer da minha vida? Não tenho retrato de família, não tem ninguém. Vou pro tráfico. Quer dizer, então, enquanto nós não tivermos um projeto consistente para a próxima geração, um projeto consistente de Estado, que é de educação básica, pegar essa gurizada, levar para dentro de uma escola, às 8 da manhã, limpar, lavar, dar comida, largar às 8 da noite, enquanto nós não tivermos um projeto estruturado assim, eu acho muito difícil fazer isso aí. É difícil, general? Eu fiquei me lembrando Eu acho da que é dona muito Neuza difícil. Colares. Como? Eu acho que é muito difícil, até porque nenhuma sociedade, não se constrói uma sociedade sem valores. Exatamente. E nós perdemos. Exatamente. Nós caímos na corrupção, na Exatamente. facilidade. Então, veja bem, outro dia eu estava vendo uma notícia que era um processo, uma operação da Polícia Federal, do Ministério Público, eu não me lembro, que estava apurando e punindo gente e enquadrando gente que estavam fraudando as indenizações daquela tragédia de Brumadinho, Isso. da represa de Brumadinho. Quer dizer, fez-se uma indenização, Sim. um funcionário público da prefeitura, de algum lugar, começou a dar licença de pescador, o certificado anterior, começou a dar, a Salário falsificar pesca. datas, para que as pessoas recebessem uma indenização. Ou seja, tudo o que se faz no país tem sempre alguém olhando para ver Sempre- como é que sempre vai tem tirar a pra vantagem fazer a falcatrua. desonesta, para fazer a falcatrua. Nós perdemos valores, perdemos o rumo disso, perdemos a percepção. General, Olha que eu costumo sempre dizer, aquele cidadão que está com a bandeira de manhã na Vieira Soto, bradando por melhor policiamento, melhor segurança, é o mesmo que às 8 da noite chama o motoqueiro da Rocinha para entregar a droga para ele. Exatamente.
Quer dizer, aí não dá, né? Não, é exagero também. Não é exagero, não, senhor. Parece que está generalizando. Não estou generalizando, mas é a grande maioria, Não tem sim. muita gente Quem sustenta o tráfico Mas no Rio vem de cá, o Janeiro traficante é o asfalto. o traficante Não tem dúvida, só que não dá para generalizar. Quem o traficante protesta, não é viciado, quem ele sabe protesta, muito bem o que é a droga. Nem todas as pessoas que Esse não é protestam viciado. são drogadas. Não estou dizendo isso, estou dando um exemplo até com um pouco pintando com tintas Mas fortes. o que se pode dizer é o seguinte, quem sustenta o tráfico no Rio de Janeiro é o classe asfalto. média. Claro, sim. Quem sustenta o tráfico Paulo, no Rio de Janeiro é o asfalto. desculpe, faço minhas completas palavras do general, não com a eloquência dele, mas na questão macro está completamente certo e nós temos que aplaudir. O que eu vejo, num degrau mais abaixo, que independente dessa questão macro, nós temos que ir avançando, senão a sociedade vai parar. A gente tomou medidas com a reforma trabalhista, já melhorou muito. Então, assim, vamos continuar avançando, temos coisas que podem ser feitas no nosso Congresso e tem que ser encaminhado, independente. Nós vamos ter que encaminhar para a questão de país, mas enquanto isso nós vamos ter que trocar o pneu com o carro andando. Não tem outra Mas maneira. aí tu vê como é injusto o negócio. Vai ter que ser. O Ronaldo Nogueira fez a reforma, foi o ministro responsável, botou a cara para bater, foi à frente, falou com o sindicato. Não se elegeu. Foi um grande avanço. E não se elegeu. Mas o Ronaldo é outra questão. E não, Aí eu não tenho se outra elegeu. leitura disso. Quer dizer, acabaram botando nele uma cruz que ele não merecia. Ele tem que ser endeusado. Mas não foi só isso, Sérgio. Olha aqui, ó, vamos lá. Vamos pegar os últimos presidentes que estão aí. Sarney elegeu quem do entorno dele? Ninguém. Collor elegeu quem do entorno dele? Ninguém. Fernando Henrique acabou o partido dele. Lula elegeu quem do entorno dele? Ninguém. Dilma nem se elegeu. E Temer elegeu quem do entorno dele? 2. Elegeu 2. O que foi ministro da Ricardo Barros, que foi ministro da... Sim. Paraná. Da Saúde e o Barbalho... O engenheiro lá da saúde foi chefe do... E o Barbalho lá no Pará. Os únicos que ele... Mas que tinham luz própria e assim mesmo. E o nosso E base eleitoral. queridíssimo... Osmar Terra. Osmar Terra. Mas todos com menos votação, exceção do Barbalho, que tem uma herança paternal lá, herança do pai dele. Então... A gente tem que entender o seguinte, foi jogada fora a velha política, o eleitor jogou fora. O eleitor jogou fora o legado de Sarney, Collor, Lula, Fernando Henrique, Dilma e Temer. Não quer isso. E com isso foi embora todo mundo. Além da inflexão à direita, que foi o poder não fica vazio. Então, exatamente. Foi nessa eleição que deu o eleitorado do partido do E Bolsonaro. voltou... E vou dizer, Luiz Coronel, depois de tudo que o general disse, que ele não vai dizer isso, mas eu vou dizer, e consagrou os militares. Vamos agora ao quadro de saúde com o doutor Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense. Fale, doutor Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. Se a sua vontade é começar o ano de 2019 com o pé direito, dê uma revisada nas consultas médicas. Se você é homem e tem mais de 50 anos, marque uma consulta com o seu urologista e faça os exames preventivos do câncer de próstata. E também combine com o seu proctologista a realização de uma colonoscopia, pois é a melhor forma de evitar o câncer de intestino. Converse sobre isso com o seu médico de confiança. E boa sorte. Obrigado, doutor Gilberto. Boa tarde. Quando o Bolsonaro assumir o governo, ele irá baixar o preço do combustível e irá mexer em todos os impostos. O Marco de Tapes, ele completa aqui. Opa, deputado Westphalen, quem mandou e administrou na Petrobras foi o PP, o seu partido, durante todo o período do governo do PT e do governo Temer. Mas se fez o mal feito, tem que ir para cadeia. O fato de ser, nós não temos bandido de estimação. Se foi do PP e fez o mal feito, e fez, vai pagar as consequências. Não estou defendendo nem Parente não é, o Pedro Parente não é do PP. Mas os que passaram lá e fizeram o que tiveram que fazer, essa é a grande diferença entre as pessoas que fazem a razão ser superada pela ideologia. Quando pessoas defendem que isso aqui é uma garrafa, está vendo que é um copo, e se convence os outros que é uma garrafa, aí as coisas não têm como dar certo. Se roubou, seja do partido que for, vai pagar por isso. Aliás, quero mandar um abraço aqui, o Sérgio, para o Flávio Fagundes, o Flavinho e a Iara lá
Os outros assistem esse programa diariamente. Nós temos uma confraria lá, toca às sextas-feiras, em que todos assistem. É o Ivo, que é o nosso presidente, e o Flávio. Meu abraço ao meu secretário, o deputado Pedro Westphalen, Laura Brissa. Olha aí. Obrigado, Laura. Saudade da secretaria. Boa noite. Quando você vê governo fechando 3 escolas na Zona Norte de Porto Alegre, ficaram abandonadas e estão depedradas. Ninguém consegue transformar esses prédios em delegacias, creche, posto de saúde, destacamento da Brigada Militar, nada. Fica muito difícil entender nossos governantes. Não se governa um país com bravatas. Bolsonaro assumiu o país sem plano estratégico, visão de futuro. Se você não sabe o caminho que vai tomar, não deve chegar a lugar nenhum. Está dizendo aqui o Ronaldo, nosso telespectador. Esse é o problema, que dizia o Darcy Ribeiro. Vamos construir escolas, senão nós não vamos ter dinheiro para construir presídio. Se o combustível for barato, o trânsito não anda. Simples assim. Marques de Nova Santa Rita. Quer dizer... Bom, Então, o combustível está caro para aliviar o trânsito. Não. Vender carro. Para aí, a questão da carga Marques, por favor. Passa o Mampituba... É outro nível. Passa o Mampituba e é R$1 a menos o litro de gasolina. Quanto é que isso representa na economia do Estado, general? R$1 por litro. Isso é uma fortuna. Olha, eu já vivi tempo de gasolina barata e andava. Como? Eu já vivi tempo de gasolina barata e andava. Mas anda nos Estados Unidos. Olha aqui, boa noite. Guedes disse, gasolina é muito barato no Brasil. Achava eu que ele estava fazendo sarcasmo. Mas é que o Chicago Boy pensa assim, estamos perdidos. Kleber Pavão de Montenegro. Ué, essa é a próxima reforma que vai ter que entrar. Não, Paulo Guedes ninguém pode falar mal dele. Não vou falar mal do Paulo Guedes. Eu só tenho uma frase do Delfim Neto, que é uma figura que não dá para se desconhecer a capacidade do Delfim como economista, como figura humana, como político foi. O Delfim é um dos grandes admiradores do Paulo Guedes. Diz que o Paulo Guedes é um craque. Tomara que dê certo. Que nós precisamos que o país dê certo. Pô. Se alguém sabe por que os postos de combustíveis não podem comprar gasolina diretamente na Petrobras, que me digam. Sempre tem que ter um intermediário. Qual seria o preço, pergunte ao presidente, se fosse assim, Carlos Chagas de Porto Alegre? Se tirássemos a distribuidora, e quem que ia abastecer no interior, lá não sei de onde? Quem é que ia levar a infraestrutura lá para aquela cidade? Perto de uma refinaria barbada. Qual seria o preço? Ele perguntou. Bom, eu não posso falar em preço, porque cada um tem uma... A única coisa que eu posso falar de preço, para vocês terem uma ideia, se nós tirássemos o posto... Ninguém não tem uma cooperativa. Se tivéssemos o posto do segmento, todo o posto não existe mais. Vamos comprar direto na Petrobras e na refinaria, por exemplo assim. Vai baixar 15%. Não mais que isso. Em geral, não estou falando que vai ser exatamente 15%. Mas 15% em 4 mil e carqueirada, em R$4 e carqueirada já... Mas, Paulo, qual é o problema? O problema é que quando uma carga é muito grande, tu cria distorções e tu cria atrativo para práticas predatórias. Onde é que é o grande atrativo num percentual desse? Então, isso que a gente tem que olhar a nível de sociedade, avançar nas reformas, porque ela tem que chegar. São Paulo fez isso com o etanol lá, baixou a alíquota de etanol, e começou a faturar imposto muito maior, porque deixou de ser atrativo o submundo, a sonegação. Então, é isso que nós temos que concluir. Tem um ponto que satura. Jamais um país funcionará enquanto os ministros do STF e do Tribunal de Contas, inclusive dos estados, forem indicações políticas. Sempre trabalharão para os seus pares. Fernando de Juí. Isso aí não é uma meia-verdade, porque nós tivemos grandes figuras, porque o sistema de escolha dos ministros do Brasil, do ministro Supremo, é o modelo americano. O Rui Barbosa, lá na Revolução, na primeira Constituição da República, plasmou esse modelo, que é o modelo americano. Escolha pelo presidente da República com sabatina pelo parlamento. Já teve alguém que não passou no sabatina? Aqui parece que teve um caso só. Mas isso é outra questão. Isso é outra questão. Agora, o sistema de escolha, eu não conheço outro melhor. Sinceramente, não conheço melhor. E nunca comprometeu a atividade do Supremo. Salvo agora, com essa exposição que tem, porque agora, general, nós não temos o Supremo, nós temos 11 Supremos. Cada ministro decide para um lado. Isso aí, essa proatividade de cada ministro, inclusive com aqueles impropérios
que eles trocam lá dentro, que é um desconchavo. Eu, às vezes, me envergonho de ver aqueles debates dentro de uma sessão do Supremo. Quem é que escolhe os ministros do STF? Do STF? Do Supremo, do mesmo do STJ? Não, quem os escolhe? Do Supremo é indicação do presidente da República. Exatamente. Então o presidente os escolhe e indica. Quem escolhe o presidente? É o povo. Então, se nós reclamamos das escolhas do presidente, nós elegemos, o povo elegeu um presidente que tem critérios equivocados para a escolha. Pode ser. Ou seja, não é esse o problema. O problema é quais são os critérios estabelecidos para a escolha. Isso é foro íntimo. Sim, mas isso é o critério do presidente. Isso é função dos valores, vamos voltar aos valores, dos valores que o presidente da República pratica ou deixa de praticar. Exatamente. Se ele tem critérios por conta de dogmatismo ideológico, ou por conta de atender a amizade da mulher dele, ou por conta de atender a dívida com quem quer que seja. General, muito bem. Quando nós temos um Supremo em que nós temos voto previsto, esse Congresso está passando para si mesmo uma suspeita muito grave da sua legitimidade, da sua isenção, da sua grandeza. Quando nós sabemos quem é que vai votar cada um, porque os votos já têm eivos, vincos partidários, políticos, ideológicos. Então nós já temos um Supremo que não apresenta uma límpida imagem. Mas são os critérios que falou. Mas são os critérios que eu falei. Ou seja, nós continuamos agarrados na discussão ideológica do século XX. Nós estamos votando e as pessoas estão olhando porque ele é mais de esquerda, ele é mais de direita, ele é mais de centro. Isso não nos levou a lugar nenhum. As questões que nós temos que resolver são práticas. Depois que foi feito o comentário dessa dificuldade, da necessidade de refundar o país, nós tratamos de mais 3 tragédias. Que é a educação, o trabalho e a segurança. Voltaram de novo aqui, ou seja, o que deu certo? Nós conseguimos, veja bem, nós conseguimos fazer uma sociedade, tirá-la da irrelevância no mundo e transformar numa das 10 maiores economias do mundo. Comentamos no outro programa. Há mais de 50 anos nós somos uma das maiores economias do mundo. Há mais de 50 anos, ou há pelo menos 50 anos. E não conseguimos avançar entre essas 10. E é a retaguarda entre os emergentes. Conseguimos avançar até as 10 e não conseguimos avançar entre elas. Conseguimos nos sofisticar do ponto de vista de encontrar uma saída democrática, conseguimos consolidar essa saída democrática com a nossa população, tanto é que o povo, o conjunto da sociedade é que sustenta as instituições, não são os instituídos que têm feito por sustentá-las, mas o conjunto da sociedade acha que essas são as melhores soluções. E não avançamos. Não avançamos por quê? Porque as barreiras têm que ser retiradas. E essas barreiras são... Nós vamos rumar, lhe garantindo a palavra, desembargador Genaro, ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Pois é. O Marum está furioso aqui, gente. Quem? O Marum está elétrico, é que não sei o que aconteceu, porque eu não tenho as conversas anteriores. Não, o senhor não tem, mas General, se o senhor tivesse... tem toda a razão. O Brasil avançou no plano econômico, no Conselho das Nações, mas o grande déficit brasileiro é a questão educacional, cultural e educacional. Foi daí que não avançou. E por falar em cultura, hoje abriu, eu vou fazer para ti, coronel, hoje abriu na Félix da Cunha a livraria da LPM. Que beleza. Uma livraria pequena, quando todas as livrarias do Brasil estão fazendo água, estão fechando, o que é uma lástima, até porque o brasileiro não lê, e vem aí de novo o problema cultural, hoje a LPM está abrindo uma livraria pequena. Você não sabe ler do que o na brasileiro... Félix da Cunha. Abrindo hoje. Cumprimentos ao Pinheiro Machado. Sim, sim. Né, que está... Grandes guerreiros. Grandes guerreiros que está sobrevivendo nesses tempos bicudos de falta de Mas cultura, de tem que ensinar primeiro o brasileiro a ler, para depois ele comprar livro. Pelo menos abriu alguma coisa que vale a pena, que é uma livraria em pleno Moinhos de Vento. Aqueles que sabem ler, que leiam, né? Luiz Coronel. Meu parecer é o seguinte. Teu parecer não, teu ponto final. Meu Supremo Tribunal Federal, um pouco atemorizado com tantas investidas contra ele, procura cercear um pouco esses ímpetos até... Um pouco? Que vão longe demais, muitos deles. E eu me lembrei do Teorema de Brecht. Quando for proibido dizer a verdade, diga o contrário dela. Então eu vou dizer o contrário dela. O presidente do Supremo Tribunal é de um notável saber jurídico, é um dos maiores juristas do mundo.
O Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes passa uma grandeza, uma isenção, uma educação, uma finesse, respalda aquele Supremo Tribunal. Mas tão mentiroso. Não, eu estou usando o teorema de Brecht. Ao contrário, O teorema de Brecht é quando lhe proibirem dizer a verdade, diga o contrário, que você desmoraliza. Minta. Não, é neste absoluto contrário que você constrói seu depoimento. Teorema de Brecht. Deputado Pedro Westphalen, seu ponto final. O Bertito está lá em Uruguaiana nos assistindo, está adorando o programa, Paulo Sérgio. Dedé, inclusive também, o Sérgio assistindo. Nossa audiência é estadual. O programa foi riquíssimo aqui. Mas nós temos que continuar acreditando. Eu hoje sou deputado federal, porque eu tenho 2 netos que moram fora do país e eu quero que eles voltem para cá para morar no país que todos nós aqui moramos. Rafael Fonseca, lá de Cruz Alta. Rafael tá lá. Mandando um abraço para vocês aqui. Não, tá todo mundo elogiando aí. o coronel e dizendo que ele é um erudito, acima da média. O cara de Cruz Alta elugiando o Mas bageense. ele é acima da média. O coronel, eu sou fã do coronel e do general, dos dois. Está com as forças armadas. Estou com as forças armadas. A continência para 31 de março de novo aqui. 4 seguidamente. Então eu vejo assim que cada um na sua função tem que procurar fazer o que puder fazer e aqui no Estado fazer por todas as instâncias como estadual. Estou em Brasília procurando o espaço para poder ajudar e estou nesse momento procurando voar solo, não estou encontrando esse espaço, mas vou procurar até o fim. Porque eu quero que os meus netos, que os meus filhos não vão ver nesse país. Mas não falasse com o Ciro Nogueira lá para nós vivemos... Para planear mais o caminho? Estou falando com todo mundo. Estou querendo mostrar que a gente pode ajudar, que tem potencial. Precisamos mudar esse modelo. Precisamos fortalecer as instituições. Se não acreditar, tem que ir para casa. E os meus 2 netos, o Marcelo e o Giovanni, eu quero que venham morar no Brasil. Mas não agora. E digo isso com tristeza. Talvez daqui uns 40 anos vocês poderão ver um país que eu vivi quando era guri. Quando era estudante. Moramos no Rio juntos. Até hoje, né? Não, mas nós simplesmente voltávamos para o Rio para estudar, eu e o Sérgio, e parava na estrada para dormir sem medo de onde ser assaltado. Exatamente. Nós tínhamos uma presença de um pai e de uma mãe que quando entravam na sala nós mudávamos a posição e a postura. Era o respeito. Claro. Se eu apresentava alguma arte na escola e fazia isso cotidianamente, chegava em casa e era repreendido. Apanhado. Duplamente. Claro. Os dois moraram juntos aqui em Porto Alegre? Aqui no Rio. No Rio também? No Rio também. O Sérgio foi para lá no mesmo ano que ele vai fazer Agulhas Negras e eu fazer medicina. E até tem um fato interessante. Depois de 10 anos nos encontramos e o Sérgio Pedro, eu não consegui fazer uma casa ainda. Eu não tenho móveis, porque eu me mudo para tudo que é lugar. A vida do militar é essa aí. Tiramos disso aí, não? É isso aí. Então, uma esperança tem que acariciar os nossos corações e clarear as nossas mentes na busca do bem comum. João Carlos Dell'Acqua, seu ponto final. Paulo, primeiro agradecer a oportunidade e dizer na linha do deputado, eu fico muito preocupado com um país que nem o nosso, que perde cérebros o dia inteiro. Todos os dias a juventude vai atrás de um outro modelo. Isso nós vamos pagar muito caro por isso aí. Então nós temos que ter consciência que a nossa retomada vai ser lenta, vai ser dura, mas ela vai ter que acontecer. Nós vamos ter que buscar essa retomada. O país é bom, é ótimo, mas nós precisamos pegar ele na mão de novo. Ele estava escapando das nossas mãos. É verdade. Esse é o meu ponto final. Oportunidade tem. Aqui muitos elogios aqui para o general. Eu tenho aqui, Paulo Sérgio, sou fã do programa. Parabéns. Assisto todas as tardes. Opinião referente a estes... A minha opinião referente aos políticos corruptos é que eles não merecem, que eles merecem a cadeia e que tenham seus bens confiscados. E temos que deixá-los pobres para que assim aprendam a adquirir as coisas mais honestamente do que conquistaram. Um abração, é o Elias do bairro Lomba do Pinheiro, aqui em Porto Alegre. General Tigói, seu ponto final. Tudo que nós conversamos, eu acho que deixa claro que o que a gente está vivendo é uma monumental crise política, né? Que tem suas repercussões em todos esses campos que nós vimos. O país precisa fazer política, o país precisa de política. Não há solução fora da política. Fora disso é aventura, é retrocesso.
E é preciso que a gente aposte na política e que a partir daí possamos acreditar e apostar nos nossos políticos. Não há saída, qualquer atalho, qualquer saída fora da política é um atalho do qual nós vamos nos arrepender. Nós precisamos disso. O Brasil não precisa de Leandro Chacra, o Brasil não precisa de xerifão, o Brasil não. O Brasil precisa de bons políticos. O que o senhor acha que diz o telespectador aqui, o Fred Capão da Canoa? Paulo Sérgio, acredite, a burocracia é o pior dos males do Brasil. Não. É um dos grandes males. É um dos grandes males do Brasil e tem países muito mais burocráticos do que nós e que estão melhores do que nós. Então, a burocracia nós temos que tentar arrumar, mas ela cria, a burocracia tem a capacidade de se autoalimentar e de se fazer indispensável. Isso é o burocrata é o não de gravata. É isso aí, é o não de gravata, tá certo. Agora, a justiça personalizada é pior do que isso. A justiça por impulsos individuais é pior do que isso. Mas eu acho que nós temos que apostar. Nós somos um grande país, uma grande sociedade, uma sociedade que mais do que outras no mundo... Quantos países no mundo? Vamos pensar o seguinte, quantas nações no mundo seriam capazes de atravessar todas as crises que nós atravessamos, tão intensas e tão amplas, sem um solavanco institucional? Quantas conseguiram fazer isso? Esse é o tamanho do que a nossa sociedade vale. O próprio Isso dá uma Estados Unidos, medida do que a nossa sociedade vale. Agora, é preciso a gente investir e é preciso acreditar que esse processo tem que ir adiante e acreditar que a saída é política. Fora disso... General, eu acredito numa coisa que eu acredito sozinho nisso. Transformar a federação numa confederação de regiões, para que haja uma autonomia administrativa sem a perda dos símbolos da unidade nacional. Nós não temos uma federação, né? Não, isso é uma ficção. Exatamente por Nós isso. não temos uma federação. Porque não existe uma federação. O Brasil é um país unitário, sempre foi, e isso vem do viés português. Todo mundo olha para o governo federal para saber como é que vai... Exato, esse é o viés coimbrão, vem do direito português. Acho que a gente tem que encarar e corrigir. Muito Sim, bem, evidente. se o melhor é a Mas aí federação que está, que eu e falei o sistema federativo é a cláusula pétrea, vamos fortalecê-lo. Então, Que nunca funcionou. Mas o pacto federativo passa por uma distribuição da renda nacional. Querido, senão não é pacto, senão não é federação. Bom, vamos lembrar aqui, em Confidência Mineira, levantaram bandeiras por 20% de tributação. Hoje vai a 33, 34. Ou mais, Quer dizer, ou mais. Bento Gonçalves aqui, Sim. se vocês olharem, se vocês lerem, só para terminar, lê a carta do Bento Gonçalves, às vésperas da Revolução Farroupilha, que ele mandou para o regente. Essa carta é de uma atualidade. Se o governador Eduardo Leite mandar uma carta ao presidente da República hoje, ele não precisa escrever nada, ele basta mandar a carta do Bento Gonçalves, que o problema do Rio Grande é rigorosamente aquele que estava lá no tempo da charqueada. Tu está sugerindo a revolução agora? Não? Até a Revolução. Aniversariou sábado o desembargador Vicente Barroco de Vasconcelos. Barroco, querido amigo. O desembargador Aristides Pedroso de Albuquerque. Também, Continua nativo, Aristides? Continua. Eu acho que hoje, acho que hoje é o decano. É o decano, É o Aristides, é. Pô, um abraço a ele, o procurador José Barroco, os dois Barrocos de aniversário. Esse é o procurador. É o procurador. São gêmeos. São gêmeos, né? O desembargador e o procurador. Ana Amélia Lemos estava de aniversário sábado, eu nem liguei para ela, viu? Me perdi aqui. Sempre ligo para ela. O Paulo Paixão, de aniversário, que foi preparador físico da seleção brasileira. Grande Paulo Paixão. Grande Paulo Paixão. Grande ser humano. O Pais Landim, nosso político tradicional aí de aniversário. Não lembro se tem alguma coisa contra o Pais Landim, acho que não apareceu nada, né? Esqueci de falar na estátua do Renato, rapaz. Não quero com calma, então. Esqueci Olha de falar na aqui, estátua do Renato. domingo. Devia estar lá na estátua de Renato. não O pode juiz ser. Roberto Nicolau Frantz, de aniversário no domingo. A Lilian Adelman, o Pércio França, Pô, do internacional. gente. A Estela Breitman. Quem mais aqui? Vamos ver. A Karen Misculin, nossa colega jornalista da revista Voto, a Lili Carvalho, Karen. o Vanderlei Graziotin, entre tantos. E hoje o deputado federal Heitor Schuch, o deputado federal Nilson Pinto de Oliveira, Não conheço. não é daqui, a juíza Andréia de Oliveira, a juíza Cristiane Izardo, judiciário todo de aniversário, Sim. o Eduardo Fischel, que mais daqui é juiz e desembargador, o publicitário Roberto Filomeno, o Augustão, também publicitário, a Maria Lúcia Pedroso, esposa do Gilberto, aí um abração a ela,
O Oscar Rabi, conhece, Ginaldo? Oscar Rabi, dono da Rabelândia. Meu Nossa vice-presidente. velha Rabelândia. Meu vice-presidente. Teu vice-presidente tem posto de gasolina. Nós já mandaste um abraço para ele hoje. Grande abraço. Melhor pastel do Rio Grande. Melhor pastel do Rio Grande, é verdade. Conheço o pastel. Ele disputa. Presta atenção, depois faz pergunta e não sabe responder. Depois tem prova, depois. Duvido que eu não saiba. Sabe até a pergunta, Ele Palermo. concorre com o nosso de Cachoeira ali, né? É verdade. Do papagaio, né? papagaio. Pastel. Do papagaio. Era Humberto que Casper, acontece isso. o Carlos Dreyer, de aniversário também hoje, Andréa Neumann Candiota, o Flávio Vara dos Santos, nosso colega jornalista também, entre tantos aniversariantes aí. Agora o quadro para quem você bate continência. Para quem já sei para quem vai bater continência. 31 de março. Gerardo, Eu para bato quem... continência para a cultura, que é o que está faltando nesse país. Então não bate continência. Estou batendo a continência para a cultura, que hoje se inaugura uma nova livraria no Rio Grande do Sul. Ah, perfeito. Porto Alegre. No Pinheiro Machado. Pinheiro Machado. Luiz Coronel, para quem é a tua continência hoje? Eu bato continência que nós estamos... Bate prestagem, me chamaram a Bato atenção. continência, Mas nós bate está certo começando também. a No pensar- popular, prestar continência é bater Eu continência. bato continência à iniciativa da Secretaria de Comunicação do Governo, que já começou a desencadear a campanha do inverno, do agasalho, tendo mais precedência para que se possa ter uma boa política, um bom resultado. Deputado Pedro Westphalen, sua continência. 31 de março. Ué, eu achei que ia bater continência pro Renato. Não, O povo está batendo com a antecipação aliás, pro eu 31. te no dia 31 domingo. Segunda-feira já passou, vai ser de 1º de abril. Sim. Mas vão ter a sessão do Senadinho aqui. E o Renato, me perdoe, não pude ir lá. Te aplaudir, Renato. 6-0 no Juventude. Ainda mais depois de 6-0, imagina. 6-0 no Juventude. Um passeio. Aliás, aquela voadeira, não é nem voadora, né? Voadeira. Aquela voadeira que o cara deu. O rapaz tem que levar uma multa Me lembrou e uma suspensão. Ele prejudicou a juventude. Acabou com o Juventude. Ele foi para quebrar o rapaz e acabou quebrando o próprio time. Quebrou o próprio Me time. lembrou até o esquerdo Francisco. Foi a derrota do Inter Dá também. lá com a sua continência para quem é. Paulo, minha continência vai para a diretoria e os funcionários lá do Educandário São João Batista. A gente esteve lá hoje de tarde, numa ocasião que a gente fez algumas doações, e a gente viu o magnífico trabalho que elas fazem, a dificuldade que é manter uma instituição com mais de 80 anos, cuidando de crianças deficientes. Então, meu grande valor para essa turma. Maravilha. Agora a continência mais esperada, né? Do general Sérgio Westphalen Etgói. Olha, eu presto continência Sim. nesse momento, pelo momento histórico, pelo período que a gente vive, aos homens que fizeram 64. Não necessariamente ou só porque fizeram 64, mas porque eles educaram a geração de militares que hoje está no poder. E essa geração de militares foi educada por gente que fez 64 na busca da democracia e me ensinou a democracia. E o Brasil hoje é um país estabilizado, as Forças Armadas estão no seu lugar, quando tem que estar num país democrático, e os militares estão ocupando postos do governo que foram educados por aqueles homens. E eu presto a minha continência hoje, vou usar o termo presto aí, para o Colégio Militar de Porto Alegre, que fez 107 anos agora no sábado, e com a presença do vice-presidente da República, Ginaldo Etgói, esteve lá. Então, a todos aqueles que passaram, como é que chama, as alamedas do Colégio Militar? Arcadas. As arcadas do Colégio Militar, né? Aí essas pessoas que dali saíram, ainda no tempo de preparatória de cadetes, e muito antes, até no Colégio Militar do Rio Primeira Pardo, fase dele. né? Eu também transmito meu grande abraço e a continência ao Colégio Militar de Porto Alegre. Hoje está comandado pelo coronel? O coronel... rapidinho para me lembrar do nome dele. São tantos, né? Mas um grande abraço lá ao comandante do Colégio Militar, a todo o seu corpo docente e discente também, que representam muito para a sociedade. Um dos colégios hoje de maior notoriedade no Brasil é o Colégio E a aprovação nos Militar. vestibulares. O Paulo Aprovação Sérgio. no vestibular, ordem e disciplina. Estamos encerrados. Ora, eu tinha uma frasinha tão rápida. Quantos segundos? Já disse. Já passou. Olha, o que eu ia dizer era muito rápido. O Alexandre teve como guia Aristóteles. O nosso presidente tem o Olavo de Carvalho.
Aí está um abismo à nossa frente. Tá bom. Muito obrigado, Genaro Baroni Borges, essa foi infame. Luiz Coronel, essa foi infame. Obrigado, deputado Pedro Westphalen, general de Tigói. Obrigado, Dalaco. Aí retornaremos amanhã. Podíamos ter passado sem essa, né? Daqui a pouco eu estarei na Assembleia Geral do nosso colégio Farroupilha, que é outro colégio exemplar. Militar é o colégio militar e civil é o colégio Farroupilha. Daqui a pouco estaremos lá, né, Dalaco? Com certeza. Na Assembleia Geral. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.